caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre o quarto e último momento do Catecismo da Igreja Católica, a quarta parte, a oração na vida cristã, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. 3 parábolas nosso Senhor Jesus Cristo dedicou ao assunto da oração. A primeira, de que tratamos no programa anterior, a parábola do amigo inoportuno. A segunda, a parábola da viúva inoportuna. Uma mulher que perdeu o marido e que vai bater à porta de um juiz injusto e só vai terminar de fazê-lo quando o juiz atendê-la. Essa parábola tem uma finalidade. E a finalidade Jesus coloca exatamente no primeiro versículo que serve como introdução à mesma parábola. É uma parábola muito rica e vamos hoje dedicá-la apenas ao primeiro versículo, esse programa. Vamos ao texto, Lucas capítulo 18, versículo 1. Por que Jesus narrou essa parábola? Propôs-lhes Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. A oração é necessária, digamos assim, mais do que a comida. Sem dúvida. Porque a comida, para que vivamos, é suficiente que façamos 3 refeições apenas ao dia. Em 3 momentos espalhados do dia, normalmente pela manhã, meio-dia e à noite. Mas a oração é sempre. Não necessariamente 24 horas por dia, porque não temos tempo, pelo menos aqueles que trabalham, não têm tempo para rezar 24 horas por dia. Pelo menos a oração entendida como ação exclusivamente voltada para Deus. Mas orar sempre. A oração não admite tréguas, a oração não admite férias, não se pode o cristão dar ao luxo do inferno, evidentemente, luxo de rezar quando bem entender e de dizer eu posso passar dias e dias sem rezar porque estou fortalecido com a oração que eu fiz na semana passada, na missa que eu fiz no mês atrasado, na Páscoa que eu fiz no ano passado. Não, orar sempre. E ainda diz, sem jamais deixar de fazê-lo. Pode parecer redundância, mas não é. Orar sempre, constantemente, sem jamais deixar. É fazer e nunca admitir o contrário. É uma redundância gostosa que, de certa forma, amarra, que, de certa forma, reforça a primeira expressão. Sempre, se significa sempre, é sem jamais deixar de fazer. Mas quando Jesus diz sempre e sem jamais deixar de fazer, está dizendo é sempre e é sempre mesmo. É sempre e não há exceção nunca. Na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos de 7 a 9, é dito que Jesus, nos dias de sua vida mortal, orou com grande clamor e lágrimas àquele que o podia livrar da morte e foi atendido graças à sua piedade. Durante todos os dias de sua vida mortal, o texto da carta aos Hebreus não admite, aliás, trégua. É sem jamais deixar de fazê-lo. Ou seja, rezar como Jesus rezou. Não apenas pedir o que ele pediu, mas com a intensidade com que ele rezou. A oração é uma arma. E descobre, infelizmente, muito cedo e quase sempre da pior maneira possível, a verdade desse fato, quem deixando de rezar, sucumbe logo. É lógico, se a oração é uma arma e você está desarmado, é lógico que o inimigo, quando se aproxima de você, você não tem chance. Você está desarmado. Você vai sucumbir facilmente diante das ciladas ardilosas desse inimigo, que de bobo não tem nada, que de fraco não tem nada e cuja força é inversamente proporcional ao nosso desleixo na vida de oração.